O conteúdo deste curso provém de uma série de palestras realizadas pelo Dr. Charles Ryrie em uma conferência no Brasil. E eu espero que você possa ser ricamente abençoado através da lição de hoje. Nós vamos olhar agora para o relacionamento dos dons com as estruturas organizacionais. Os dons certamente devem ser exercitados na igreja local. Eles são concedidos ao corpo de Cristo como um todo, mas o lugar normal onde nós devemos exercê-los é na nossa própria igreja local. Todavia, o seu uso não está restrito à reunião da igreja local. Creio que os dons espirituais poderiam e deveriam ser exercidos no lar. Agora talvez seja tarde demais para a maioria de vocês ouvir aquilo que eu vou dizer. Mas se você ainda não é casado, aqui vai um conselho. Você poderia tentar descobrir qual é o dom ou quais os dons espirituais da sua futura pretendida antes de fazer aquela pergunta fatal. Seria ótimo para uma jovem, por exemplo, casar-se com um rapaz que tenha o dom do ensino e pode responder todas as suas perguntas sobre a Bíblia. Assim, ela pode obedecer aquele mandamento de 1 Coríntios 14 de perguntar ao seu marido em casa. Tendo dito isso, eu não quero assustar a qualquer jovem aqui que está ainda no processo de descobrir o seu futuro cônjuge. Eu acho que você pode deixar isto à direção de Deus e ao cuidado de Deus para que traga até você aquela pessoa com a combinação certa de dons. Agora, se você já passou desse estágio na vida e tem filhos e até mesmo netos, está aqui um conselho de Martinho Lutero. Quando estiver acalentando o neném nos braços, ore pelo cônjuge certo para aquela criança. Nunca é cedo demais para começar a fazer isso. Como é que a gente chegou nesse assunto de neném? Nem era um parênteses. Bem, vamos voltar então. Os dons devem ser exercidos no lar. Mas em certas ocasiões os dons são exercidos em relação à igreja universal ou global ou um segmento maior do corpo de Cristo. Em 2 Coríntios 8 e 9 temos um ótimo exemplo dessa verdade. Lemos que esses 2 capítulos contêm a narrativa da oferta que estava sendo recolhida para os crentes pobres na Palestina. E isso envolvia o uso do dom de contribuição por parte daqueles que estavam fornecendo o sustento naquela oferta. Envolvia também o uso do dom de administração por parte daquelas pessoas que, juntamente com Paulo, estavam prestando contas daquele dinheiro que foi levantado. E envolvia também o dom de ensino da parte de Paulo em convencer aquelas pessoas e motivá-las, ensinando-os como e por que deveriam dar. E quando vocês leem 2 Coríntios 8 e 9, percebem que também envolveu por parte de Paulo o uso do dom de exortação. De modo que, para que essa coleta se realizasse, os dons de ensino, exortação e contribuição e administração estavam todos envolvidos. E o esforço para realizar essa coleta atravessou fronteiras culturais, geográficas e nacionais. Um outro exemplo do uso dos dons espirituais usados em relação a um segmento maior da Igreja Universal é o que está acontecendo aqui por parte de alguns de nós em relação aos outros. Eu não pertenço a nenhuma igreja local representada por qualquer pessoa neste auditório, mas confio que esteja exercitando os dons espirituais que Deus me deu para com esta parte do corpo de Cristo. Os dons também devem ser distinguidos das formas que caracterizam as estruturas eclesiásticas. Eu já mencionei um pouco disso antes quando falei sobre a diferença entre o dom de pastor e o cargo na igreja que chamam de pastorado. Mas aqui vai uma outra ilustração. O presbítero é parte da estrutura da igreja. O presbítero, o bispo, tem de ser capaz de ensinar. Mas, certamente, o dom de ensino não está limitado aos presbíteros. Claramente, Paulo afirma em Tito, capítulo 2, que as mulheres devem ser capazes de ensinar. Embora uma mulher não possa ser presbítera, ela pode ser uma professora. E sem querer levantar todas essas perguntas que estão passando por suas cabeças a essa altura, eu espero que vocês se contentem com aquilo que as Escrituras afirmam em Tito, capítulo 2, quando dizem que as mulheres devem ensinar outras mulheres.
Como um líder na igreja, você pode ajudar outras pessoas a descobrirem os seus dons espirituais. Peça a Deus discernimento espiritual para ser capaz de perceber que dons Ele colocou na vida de uma determinada pessoa em sua congregação. Então, ofereça àquela pessoa a oportunidade de exercitar a combinação de dons que Deus lhe concedeu. Nós, os líderes, não quero usar só a palavra pastores, nós, os líderes, somos, às vezes, um pouco estranhos na maneira com que tratamos essas coisas. Nós não queremos fazer tudo na igreja, mas se aparece alguém na igreja que é qualificado para fazer aquilo que estamos fazendo, nós não queremos desistir do que estamos fazendo. Às vezes tendemos a pensar que todo o trabalho depende exclusivamente de mim. Que ninguém mais na congregação tem as capacitações ou habilidades para realizar o trabalho de Deus além de nós. Então, peça a Deus discernimento para descobrir essas capacitações dadas por Deus às pessoas. E ofereça-lhes a oportunidade de colocarem seus dons em prática. E todo o trabalho correrá muito melhor. Nem tudo vai depender de você. E você poderá ter também um pouquinho mais de tempo livre. Vamos olhar brevemente para personalidades e culturas diferentes e ver como isso afeta a questão de dons espirituais. Já vimos a partir de 1 Coríntios 12 que há diferenças na maneira em que Deus distribui os dons espirituais. Isso é parte daquilo que nos diferencia uns dos outros. Mas me parece que deveria haver uma igualdade entre todos os crentes. E essa semelhança está ligada ao fruto do Espírito. Você pode ser um exortador, um ajudador ou um administrador, seja lá o que for, mas todos nós devemos ainda demonstrar amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito deveria estar permeando a nossa vida, de modo que haja uma igualdade que caracteriza todos nós como crentes. Há diferentes personalidades com as quais nascemos e as quais cultivamos durante nossa vida. Mas receio que, algumas vezes, alguns crentes usem essas personalidades como desculpas para não exibirem o fruto do Espírito em suas vidas. Eu tenho um amigo, um líder cristão, que tem uma personalidade muito abrasiva. Ele faz objeções a tudo e a todos. Normalmente tem boas razões. Na maioria das vezes ele está certo e não está errado, mas ele é uma pessoa terrível de se tratar. Certo dia ele estava fazendo uma de suas objeções costumeiras a uma outra pessoa e eu estava ali por perto. Finalmente aquela pessoa com a qual ele estava discutindo virou-se para ele e falou: "Eu não posso discutir isso com você, você é intratável. É impossível discutir com uma pessoa que dificulta tanto." Essa outra pessoa devia conhecê-lo um pouco melhor para falar com ele desse jeito. Meu amigo então respondeu: "Ah, foi assim que Deus me fez? Essa é a minha personalidade." Essa é uma péssima desculpa. Ele é um líder cristão, é muito ortodoxo em suas crenças e naturalmente faz objeções e não aceita o homossexualismo. Essa pessoa que estava conversando com ele me disse: "Eu gostaria de ter pensado na seguinte resposta. Eu deveria ter dito para ele: é exatamente essa a desculpa que os homossexuais usam para se defender. Foi assim que Deus me fez e eu não posso fazer nada." Teria sido uma ótima resposta. Talvez Deus tenha dado a ele uma personalidade pouco tratável, mas Deus também podia ter transformado sua personalidade numa personalidade amorosa, cortês, gentil e paciente, mesmo quando ele está em meio a uma discussão. Não deixem, então, que personalidades diferentes sirvam de desculpas para deixar de exibir o fruto do Espírito Santo. Sinto também que há uma maneira pela qual nós usamos diferenças culturais como desculpas para não exibir o fruto do Espírito ou não utilizar os nossos dons espirituais da maneira correta. Realmente há diferenças culturais e culturas diferentes nos têm afetado. Isso é algo de que não podemos escapar e que não podemos evitar, mas podemos examinar. Aquilo que a cultura nos oferece de bom nós queremos manter. E se por acaso nos for prejudicial, precisamos vencer.
É claro que no primeiro século a mensagem do cristianismo foi levada a muitas culturas diferentes. Ela não se modificou ou se ajustou. Não se permitiu que a cultura modificasse a mensagem. A palavra de Deus é o definitivo juiz de todas as culturas. Acho que estamos invertendo essa ordem nos dias de hoje, dizendo que cultura é autoridade final e que devemos modificar a mensagem bíblica para se adaptar às nossas preferências culturais. Devia ser exatamente o contrário. A mensagem bíblica deveria ajustar a nossa cultura. Bem, isto é um assunto muito amplo que eu não acho imediatamente relevante ao nosso assunto de hoje. Vamos então falar sobre a descoberta e o desenvolvimento de dons espirituais. Em primeiro lugar, você precisa conhecer, expor a doutrina de maneira bem clara, estar ciente da verdade. Se você não sabe que pode ter o dom de misericórdia, o dom de ensino, o dom de serviço, então não vai estar fazendo aquilo que pode ajudá-lo com esses dons. Se você não sabe que todo crente tem pelo menos um e talvez mais de um dom espiritual, pode passar toda a sua vida sem exercer qualquer um deles. Vou lhes dar aquilo que é talvez uma ilustração tipicamente americana. Eu acho que vocês vão entender. Por algum tempo eu ensinei numa escola que ficava localizada numa das cidades mais aprazíveis dos Estados Unidos. É a cidade de Santa Bárbara, na Califórnia. Há ótimos e lindos hotéis de estação e de férias na cidade de Santa Bárbara e panoramas lindíssimos do Oceano Pacífico. E essas visões panorâmicas do Oceano Pacífico localizam-se nas colinas que circundam a cidade. Como todos os hotéis de primeira classe numa cidade turística, eles são muito caros. Eu tinha um amigo que lecionava comigo naquela escola que tinha o desejo de levar sua esposa a um daqueles hotéis turísticos lá no alto das colinas para poder olhar para o Oceano Pacífico lá embaixo. Vocês pensam que todos os pastores são pobres, não é mesmo? Assim igualmente os professores. Ele não tinha dinheiro suficiente para pagar a diária e passar a noite lá com sua esposa. Não tinha dinheiro para pagar o jantar, nem sequer almoço no hotel. Normalmente, a refeição mais barata num hotel é o café da manhã. Então, eles decidiram ir lá tomar café num daqueles hotéis e apreciar a paisagem. Os cardápios de café da manhã têm menus diferentes, com preços diferentes. E eles estavam, assim, um pouco receosos de entrar naquele refeitório luxuoso para o café da manhã. E eles estavam com medo de pedir alguma coisa muito cara ou acabar comendo demais e ter uma conta muito alta. Então eles concordaram, antes de entrar, que haveriam de pedir aquilo que fosse o item mais barato do cardápio, normalmente a panqueca. Decidiram nem mesmo pedir café, porque ia ser mais caro. Então eles decidiram entrar lá no refeitório, pedir panquecas, água e admirar a paisagem. Eles entraram lá, pediram panquecas, comeram as panquecas, beberam sua água e viram a sua paisagem. Quando foram pagar a conta, descobriram que era altíssima, muito mais do que as panquecas normalmente custariam. E então, para sua surpresa, descobriram que havia um único preço para o café da manhã completo. Poderiam ter pedido suco de laranja, suco de tomate, melão, mamão, bacon com ovos, café e também a paisagem e as panquecas. Mas, quando ficaram sabendo, era tarde demais. Você pode ter um pouquinho de serviço, misericórdia, exortação, administração, ensino, tudo, mas não espere até o fim de sua vida para descobrir. Esteja ciente do ensino sobre dons espirituais e não coloque limites a Deus. Esteja bem ciente para si mesmo e exponha a doutrina para o seu povo, para que eles também tenham ciência de como usar os seus dons espirituais. Vamos adiante. Envolva-se ativamente. Se você ainda não sabe qual é o seu dom ou os seus dons, comece ou continue mesmo assim a servir ao Senhor. Como você se lembra da pessoa de Filipe? Qual é o adjetivo que você colocaria logo depois do nome de Filipe? Filipe, o evangelista. Mas não foi assim que ele começou. Como foi que ele começou? Nós dizemos como diácono, mas o tipo de diaconato que ele exerceu é muito difícil.
Ele e aqueles outros em Atos 6 tinham que procurar um bando de mulheres descontentes, queixosas e reclamadoras e ajudá-las a viver felizes com o pouco de sustento que recebiam. Filipe não decidiu da noite para o dia sair e virar um evangelista. Ele primeiro desenvolveu em sua vida aquele caráter irrepreensível que o tornou capaz de fazer parte da lista dos homens escolhidos para o ministério, para o serviço. Quando foi escolhido para servir, realizou o seu serviço que não era um dos mais agradáveis. E no tempo certo, Deus trouxe à luz um outro dom em sua vida, o dom de evangelista. E a maioria de nós se lembra dele como Filipe, o evangelista. O que dizer a respeito de Estevão? Nós nos lembramos de Estevão como o primeiro mártir. E a razão pela qual ele foi martirizado é porque ele era um poderoso pregador. Mas ele não começou dizendo para Deus: Senhor, eu vou ser um pregador tão formidável que eles vão me apedrejar. Acho que poucos pregadores estão com isso em mente quando começam a pregar. Mas ele começou igualmente desenvolvendo o seu caráter cristão, o caráter que o recomendou à atenção da igreja, de modo que eles o escolheram para ajudar a manter felizes as mulheres da igreja. Deus lhe concedeu, depois disso, a grande oportunidade de pregar aquele poderoso sermão, que acabou por levá-lo à morte. E embora ele não tenha pregado na sua vida por muito tempo, ele pregou para muitos e muitos milhões de pessoas, porque todas as pessoas que já leram o capítulo 7 de Atos ouviram Estevão pregar. Ele se envolveu ativamente fazendo aquilo que havia para ser feito, e então Deus o conduziu a algo superior. João Marcos é um exemplo um pouco diferente. O primeiro trabalho de João Marcos, podemos dizer, foi carregar as malas de Paulo e Barnabé na primeira viagem. E ele fazia todas as preparações com as agências de viagem. Ele fez tudo o que Paulo e Barnabé provavelmente não queriam fazer. Vocês lembram que ele não aguentou o repuxo durante a viagem e voltou na metade do caminho. Paulo certamente pensou que João Marcos tinha falhado, mas Deus não havia acabado o seu trabalho na vida daquele homem. Não que ele tivesse deixado ou falhado no uso dos seus dons de serviço durante aquela primeira viagem missionária, mas Deus lhe ofereceu uma segunda oportunidade, e na segunda viagem missionária, enquanto Paulo se dirigia com Silas em outra direção, Barnabé levou João Marcos consigo e ele se tornou ativo novamente. E, até onde nós podemos saber, ele passou o resto de sua vida servindo ao Senhor, de modo que até Paulo, no final de sua vida, admitiu que João Marcos lhe era proveitoso e útil para o ministério. Quero aqui impressionar nas suas mentes uma aplicação. Não sei que dons espirituais Deus concedeu a vocês em suas vidas. Não sei se vocês estão usando todos eles ou não. Talvez vocês tenham ambição de se tornarem algo que agora ainda não são. E não é necessariamente errado ter tal ambição, à medida em que vocês já estejam agora realizando alguma coisa. O importante é estarmos servindo a Deus onde e como podemos, nas oportunidades que Ele nos concede, e deixar quaisquer oportunidades futuras que Ele porventura tenha para nós à sua direção. Talvez você tenha falhado como João Marcos e tenha deixado de usar algum dom espiritual que Deus lhe concedeu, ou deixado de usar oportunidades que estavam diante de você. Seria bom você tomar um pouco de tempo para expressar ao Senhor a sua disposição de realizar qualquer serviço, ir a qualquer lugar, fazer qualquer coisa, com qualquer que seja a habilidade, desde que o Senhor o dirija a isso. Que o Senhor nos ajude a ter essa mesma atitude de disposição perante Ele durante toda a nossa vida. E assim encerramos mais uma lição aqui no Instituto Bíblico Online da PBN Internacional. E eu espero que você dê continuidade aos seus estudos. Que Deus o abençoe.